Nossa história começa com homens de terno em um porto espancando alguém. Nosso protagonista está gravemente ferido, mas ainda mantém um cigarro na boca. Park Kang-tae disse aos homens que estava doendo muito, mas um deles apenas disse a ele que daria um tempo para ele fumar seu último cigarro. Então, ele pegou seu isqueiro para acender seu cigarro enquanto agradecia ao homem. O isqueiro soltou fogo, e ele começou a fumar seu cigarro. O homem disse ao careca para se livrar de seu irmão com um único tiro, e o careca concordou. Então, o careca se desculpou, mas Kang-tae apenas cuspiu seu charuto e disse ao careca que ele sabe que estão apenas fazendo o que lhes mandaram fazer. Ele sabe que sua vida foi cheia de raiva e desespero, e ele ainda estava ligado a isso. O boxe era tudo para ele, e ele tinha tudo que o boxe precisava, como altura, força de soco e qualidade de estrela no ensino médio. Ele até foi chamado de um promissor prospecto no mundo do boxe. No entanto, ele não pôde ignorar as provocações que surgiram em seu caminho porque não conseguia controlar seu sangue jovem. Cortaram a mão dele com uma faca, e graças a isso disseram a ele que nunca mais poderia boxear e impediram ele de voltar para os ringues. Ele acha que deve ter tido outras oportunidades, e ele poderia ter feito um retorno. Ele sabia que havia pelo menos uma maneira de ganhar a vida como boxeador, mas agora não tinha como voltar atrás. O careca o golpeou com uma facada no coração, e tudo o que ele conseguia pensar é que se tivesse a chance, mesmo que fosse só mais uma vez, ele queria fazer boxe novamente. De repente, estava tudo escuro e haviam duas pessoas discutindo. Um estava falando para o outro que estava envergonhado de ser um aprendiz de boxe semelhante a ele, mas então alguém o chamou de Kali para acordá-lo e perguntou se ele estava morto. Alguém gritou que não se importava se ele morresse e que deveriam ir, fazendo-se perguntar quem era. 3 garotos estavam correndo apressados, deixando um jovem sangrando no chão. Os olhos do jovem estavam vazios, mas então recuperaram o brilho quando Park Kang-tae entrou no corpo, e ele se levantou para recuperar o fôlego. Então, ele olhou para sua mão tremendo, perguntando-se o que era aquilo. Ele sabia que definitivamente tinha morrido esfaqueado, e se pergunta de quem era aquele corpo. Alguns dias depois, um homem de cabelos brancos que provavelmente era o mestre daqueles homens, disse a eles que os perdedores da luta iriam para a mina, mas se ganhassem, ficariam na escola de aprendizes de boxe do Auguste. O instrutor chamado Niksar, que vamos chamar de Nick, também disse a eles que, se não quisessem ir para a mina, deveriam treinar como se fossem morrer, e os disse para ouvir atentamente os pares que ele estava designando para eles. Nick começa a formar os pares, são eles Torres e Merros, Undan e Bizan, Kiso e Damian, Johnny e César, e por fim Slit e Kali. Ele disse a todos que os pares chamados teriam que lutar em uma semana. Os homens musculosos concordaram com Nick, rindo como se já soubessem o resultado, mas os homens magros de aparência frágil perguntaram ao capitão se ele estava dizendo para eles morrerem. Kang-tae, que reencarnou como Kali, sabe que Nick colocou os inferiores contra os superiores e percebe a intenção de Nick. A mina é um lugar perigoso onde muitas pessoas morrem de acidentes ou doenças pulmonares, e o ambiente lá era ainda pior. Então, ele sabe que deve evitar a todo custo ir para a mina. De repente, Nick chamou Kali, fazendo-o pular de susto, e disse a ele para segui-lo porque tinha algo para perguntar a ele separadamente. Um dos musculosos se perguntou se Kali estava recebendo tratamento especial novamente, e o outro musculoso furiosamente respondeu que Kali é um idiota que nem consegue acompanhar o treinamento. Em outro lugar, Nick disse a Kali que havia submetido seu nome ao proprietário para ser dispensado. E Kali perguntou a Nick se era verdade, que ficou surpreso ao ver que Nick estava surpreendentemente calmo, diferente do que ele esperava. Nick disse a Kali que ele não tinha porte físico para ser um boxeador e tinha uma constituição fraca, então o mesmo valia para a mina, ele morreria em breve. E isso fez Kali pensar que, com um corpo como o dele, ele morreria em menos de um ano. Então, Nick disse a ele que recomendaria ao proprietário que ele fosse vendido para um mestre diferente, mas Kali disse a Nick que queria lutar naquela partida em uma semana. Nick perguntou a ele se ele era realmente Kali, porque se fosse o habitual, ele já teria chorado e lamentado,
como se fosse um bebê chorão, mas Kali disse a Nick de forma firme que definitivamente se tornaria um boxeador. Então, Kali olhou de forma intensa para Nick, fazendo Nick sorrir e dizer a ele que, se for o caso, ele não diria mais nada, mas se Kali mudasse de ideia, poderia ir até ele a qualquer momento. Então, nosso prota saiu silenciosamente pensando sobre a pergunta de Nick se ele realmente era Kali, mas ele sabia que não era, porque até recentemente ele era um gangster chamado Park Kang-tae que vivia na Terra. E felizmente teve uma segunda chance com um garoto chamado Kali, que o deu uma nova oportunidade de fazer boxe novamente, mas ele sabe que seu corpo atual é frágil, com ossos fracos e pouca resistência. Seu surto de crescimento é tardio, e seus socos são fracos graças à pouca densidade muscular. Além disso, parece que Kali tinha sido vítima de muito bullying, e muito provavelmente deve ter sido por causa desse corpo frágil que ele não era notado. Isso faz se perguntar por que ele teve uma segunda chance justamente com aquele corpo fraco. De repente, alguém o chamou, e os caras com um físico superior estavam olhando para ele, fazendo perceber que estava começando de novo. Era a mesma situação que o antigo dono daquele corpo sofria. Então, Slit socou seu rosto e o chutou em seguida, dizendo que nunca gostou de um bastardo como ele. O fato do instrutor tê-lo aceito como uma exceção era uma das coisas que mais o irritava. Então, Slit disse a Kali que ele estava se gabando, porque seu pai era um campeão, e disse ao prota que deveria apenas morrer porque era apenas um bastardo fraco e insignificante. O outro homem que estava apenas observando achou que ele era patético. Mesmo depois de levar muitos socos, Kali ainda estava de pé. E Kang-tae se perguntava quão fraco era o antigo dono daquele corpo. Slit de forma provocante disse a ele que só precisava olhar para o rosto dele por uma semana. Mas Kali concordou e disse brincando para Slit que era porque ele quem ia ser arrastado para a mina. Isso deixou Slit zangado, e ele lançou seu punho para socá-lo novamente. Kali ficou atordoado ao perceber que Slit tinha um punho enorme, e que com seu corpo atual, era impossível desviar. Ele se perguntou como poderia esquivar, mas então ficou surpreso ao ver o punho se aproximando lentamente. Vendo isso, ele conseguiu desviar do soco a tempo e perguntou a si mesmo se realmente tinha desviado. O homem que os observava também ficou surpreso e se perguntou o que estava acontecendo. Slit ficou ainda mais furioso porque Kali havia evitado seu ataque e lançou seu punho mais uma vez. Estava claro que ele conseguia ver a trajetória do punho, então ele desviou do ataque mais uma vez e evitou habilmente outros ataques enquanto se aproximava de Slit. Kali viu uma abertura, um lugar onde a guarda estava baixa. Então, ele socou uma pouco abaixo do peito de Slit, fazendo-o recuar brevemente, e os outros superiores ficaram chocados. Mas Slit conseguiu agarrar a camisa de Kali, e se preparou para acertá-lo novamente. Com raiva Slit o chamou de fraco, e lançou seu punho em direção ao seu rosto, acertando-o com força. Depois disso, o grupo de parrudos se afastaram juntos de Slit, que o disse que ninguém gostava que Kali fosse arrogante. O homem que prestou atenção na luta desde o início observou por um tempo e depois virou-se para sair, deixando-o sozinho no chão gravemente ferido. No entanto, Kali sorriu de uma forma extremamente feliz e sincera, perguntando-se por que não havia notado até agora. No boxe tem algo tão importante quanto o peso corporal, e essa coisa é a coordenação mão-olho e os reflexos. A coordenação mão-olho que pode ver cada grão de areia que cai e seguir seu movimento, e os reflexos o ajudam a desviar de todos os socos. Com aquela luta Kali percebeu que aquele corpo não era um fardo, e sim uma bênção. Ele tinha um dom bastante útil e jurou que não iria para a mina porque venceria e sobreviveria.